Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline, professora de História, e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o abastecimento nas minas. A gente falou na aula passada sobre aquela situação do ouro encontrado em Minas Gerais e o trabalho que era executado dentro daquela região, e hoje nós vamos falar desse abastecimento que chega nessa região de Minas Gerais, certo? Vamos lá? Observem aí. Quando a gente fala dessa questão das minas, a gente fala também de um processo de distanciamento das minas em relação a Minas Gerais. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas elas precisavam da alimentação, precisavam de investimentos, precisavam do mínimo para a sobrevivência. Só que naquela região, naquela redondeza, não tinha nada, não havia, por conta do distanciamento das minas e de Minas Gerais. É nesse contexto que é criado as vilas e os povoados, para que seja possível abastecer aquelas localidades. E a gente viu isso na aula passada, certo? Dando continuidade a isso, nós temos aí um belíssimo prato que vai ser fruto desse processo da levada de mercadorias de uma região para a região das Minas Gerais. E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre os tropeiros. Os tropeiros eram comerciantes, eles saíam da região sul do Brasil iriam para essas regiões de Minas Gerais, levando mercadorias, levando alimentos, levando burros e jumentos. É nesse contexto aí que o famoso prato aí do feijão tropeiro ele é criado. Eles tentaram levar o feijão em caldo e viram que durante os dias de viagem esse feijão ele não aguentava, ele azedava, chegava num processo de apodrecimento. E eles pensaram em uma forma viável para que fosse possível chegar esse alimento até essa região. E aí eles fazem a mistura do feijão sem o caldo, com algumas carnes e acrescenta aí alguns temperos juntamente com a farinha e dá super certo. E hoje nós temos aí esse prato extremamente saboroso aí na nossa culinária brasileira, que é o feijão tropeiro, advindo dessa situação aí dos tropeiros levando mercadorias para essas regiões onde se encontravam as minas. E aí, nós temos agora os tipos de extração que era feito, a extração do ouro. Nós temos esses dois tipos. A extração feita por aluvião e a extração feita a partir das larvas. No primeiro momento, quando é encontrado o ouro começa a ser retirado a partir dos leitos dos rios, através desse processo de aluvião. Com essa bateia aí, vocês conseguem observar na foto, com essa bateia, esse homem acaba pegando alguns sedimentos aí às margens do rio e encontrando aí fragmentos de ouro, certo? É nesse contexto que se inicia o processo de extração de ouro nas Minas Gerais. Logo em seguida, começa a se aprofundar o processo de extração de ouro através das lavras, que vocês percebem aí na imagem, que é feito crateras mesmo, retirando assim, extraindo assim o ouro que estava retido nessa região. Observem aí, nesse mapa, a gente consegue perceber, nessa parte aqui em amarelo, a gente consegue entender e perceber toda essa região mineradora. E aqui nós temos, observei pela legenda, Capitania de Minas Gerais, essa região aqui, a área específica aí da extração do ouro, essa área em vermelho, nós temos aí Vila Rica, Ribeira de Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição do Sabará, essa região aqui onde estava sendo feita a extração do ouro, e essa região aqui em Lilás, a área de diamantes, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, e na área em verde, áreas que estão relacionadas aí na região de Mato Grosso e Goiás, com a extração desses minérios. Só que é nesse contexto de extração do ouro que nós vamos perceber onde haverá a primeira revolta, o primeiro conflito e confronto dentro da história, dentro dessa área mineradora, que vai ser a Guerra dos Emboabas. É uma guerra que acontece em 1708 a 1709, e essa guerra ela vai eclodir justamente por conta do controle dessa área aí das Minas Gerais.
controle do poder nessa região das minas. Quem chega primeiro e começa a fazer a extração do ouro são os paulistas. Os emboabas, eles chegam depois, eles são os estrangeiros. Nessa camada de estrangeiros, eu posso colocar portugueses, eu posso incrementar aí algumas pessoas que, sabendo dessa história, ouvindo falar dessa história de extração de ouro, que no ouro tem, no Brasil foi encontrado ouro, eles vêm de outras regiões, da região de Salvador, da região de Recife, e vai em busca de uma mudança de vida, vai em busca de uma transformação. Isso acontecia? Havia alguma mobilidade social por conta desse processo do ouro? Havia sim, não em grande escala, mas alguém que viesse de uma determinada região e encontrasse um ouro naquela localidade, ele podia sim sair de uma camada inferior, socialmente falando, e ascender para uma camada mais acima por conta do encontro desse ouro, né? Então ele podia sim ascender socialmente por conta disso. O que eu quero frisar é que a Guerra dos Emboabas, ela acontece nesse contexto, essa disputa pela área dessas regiões mineradoras por conta do controle aí do ouro, certo? E aí nós vamos perceber, os paulistas, eles não vão conseguir manter isso por muito tempo, a guerra, eles vão perder, porque o número dos emboabas e o número dos estrangeiros é bem maior, ok? E aí nós vamos perceber que haverá um controle maciço metropolitano por conta da coroa em relação a esse ouro encontrado no Brasil. A coroa começa agora a colocar diversas taxas e impostos para que esses homens que estejam nessas regiões mineradoras, eles agora paguem taxas, paguem um valor específico à coroa por conta da extração desse minério. Isso vai causar algumas revoltas que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês as taxas que eram empregadas naquele momento ali pela coroa portuguesa. Nós vamos ter o quinto, 20% aí daquilo que foi extraído naquela região. A captação era o imposto por número de escravos. Se eu tinha 3 escravos, eu ia ter uma taxa específica a ser paga. Se eu tinha 7 escravos, eu tinha outra taxa. Quanto maior o número de escravos eu tinha, maior seria o meu imposto a ser pago, porque tinha mais pessoas extraindo ouro ali naquela região. E a derrama, que vai ser um dos juros mais abusivos nesse momento, porque vai ser uma taxa de imposto a partir do juro que foi cobrado de algum imposto que você não pagou. E aí o que acontecia? Como a pessoa não tinha o dinheiro para pagar essa taxa, ou esse imposto que era cobrado pela coroa, a coroa, os oficiais da coroa portuguesa iriam na casa dessa pessoa e levariam tudo de valor que ali existisse, como se fosse por pagamento daquela taxa ou aquele imposto que não foi pago. E aí vocês percebem essa imagem aí do eram feitos, começou a ser feito a diluição desse ouro, o derretimento desse ouro, e o ouro agora ia ser transformado em barra por conta de uma proibição que a coroa portuguesa colocou naquele momento, que o ouro em pó e o ouro em pepita ele não ia poder circular na cidade. Ele deveria passar por um local, por uma casa específica para o derretimento desse ouro, para que ele pudesse receber a marca da coroa. Era nesse processo que a coroa retirava os 20%. Professora, mas retirava mesmo os 20%? Não. Ele retirava 30%, ele podia retirar 40%, 50% desse ouro, até porque ele derretia o ouro. Então, a coroa não tirava apenas uma porcentagem pequena para ela, e tirava muito, ok? E aí nós temos as casas de fundição, que vão ser essas casas que vão fazer o derretimento desse ouro. Haverá alguns protestos em relação a essas cobranças abusivas que a gente acabou de falar aqui, da questão das taxas, dos impostos. Haverá uma revolta por conta disso, e quem vai liderar essa revolta é Felipe dos Santos, lá em Vila Rica, que era uma região onde, vocês viram lá no mapa, era uma região onde era feita a extração do ouro. Então, Felipe dos Santos, ele inicia um processo de revolta por conta de todos esses impostos que a coroa agora estava obrigando os mineradores a pagarem. Obviamente, como o grupo desses mineradores era um grupo menor, essa revolta não vingou, esse movimento foi sufocado, e Felipe dos Santos ele foi morto aí em praça pública. Mas
Antes disso, nós vamos ter alguns contrabandos que acontecerão nesse momento por conta da não obediência à coroa portuguesa. Nessa questão do ouro em pó e da pepita, então eles não queriam obedecer e eles começavam a pegar ouro e colocar dentro de santos, que eu vou mostrar agora a imagem para vocês. Essa imagem aí, os santos do Pauô, quando eles colocaram o ouro em pó, colocavam as pepitas para esconder da coroa portuguesa aí o ouro que era contrabandeado. E aí a coroa também, não contente com as casas aí de derretimento do ouro, ela vai implementar outras medidas, que é a Intendência das Minas, que vai ser um órgão controlador dessas regiões mineradoras. Nós vamos ter aí, observe aí no slide, nós vamos ter a distribuição dos lotes, nós vamos ter a fiscalização desses lotes e mais cobrança de imposto. A coroa portuguesa não vai parar. Houve a revolta, houve o protesto, houve lá atrás, com Felipe dos Santos. O movimento foi sufocado. A coroa portuguesa coloca adiante mais outros impostos e assim sucessivamente, para controlar aí o domínio desse ouro. E aí tem uma pergunta aí, qualquer pessoa poderia explorar essas regiões de lotes, esses lotes que estavam sendo colocados? De jeito nenhum. Elas precisariam provar um quantitativo de escravos para que aí sim ela pudesse receber aí o lote específico devido à quantidade de escravos que ela teria, ok? E aí, logo em seguida, a corte portuguesa encontra aí jazidas de diamante na região do Arraial do Tijuco, que hoje é conhecido como Diamantina. O que a coroa portuguesa vai fazer nesse contexto? Ela não vai permitir que ninguém agora extraia esse diamante. É a própria coroa portuguesa que vai começar esse processo de extração, de fiscalização dos diamantes. Observe aqui, eu coloquei essa imagem para que vocês pudessem observar com clareza. Nós temos aqui oficiais da coroa portuguesa e temos escravos aqui trabalhando, retirando esse ouro. Esses oficiais, eles ficavam aqui, era para fiscalizar esses escravos, para que eles não engolissem nenhum diamante aí da coroa portuguesa, porque essa região da Diamantina, do Arraial do Tijuco, era de posse portuguesa. E eles é que vão começar, contratam profissionais para que eles mesmos possam extrair esses diamantes dessa localidade, ok? E aí nossa sociedade acaba mesclando. Nós vamos perceber que muitas pessoas começam a entrar nesse território brasileiro. Nós tínhamos o indígena, depois os portugueses chegaram, depois os africanos, e aí nossa sociedade ela começa a ter aquela mescla aí, culturalmente falando, como é hoje. E a gente não pode falar de Minas Gerais, não pode falar da coroa portuguesa sem falar do barroco. Esse momento vai ser um momento crucial, porque ligado à arte, o barroco vai ser um movimento que vai se espalhar pela Europa e vai se espalhar por outras regiões. Observe aí no slide, barroco, estilo arquitetônico ligado à Contra-Reforma. Como assim a Contra-Reforma? Vocês estão lembrados da Reforma Protestante com Martinho Lutero? Martinho Lutero vai começar lá nas 95 teses a falar todos os pontos que ele é contrário à igreja, todos os motivos, e um deles era exatamente esse estilo. Por quê? As igrejas começam a ganhar um estilo de aspectos terrenos e celestiais na sua decoração, na sua pintura. E, pessoal, essa decoração era feita toda em ouro. E aí Martinho Lutero começa a falar que aquilo está errado, que esse valor, esse dinheiro, esse valor espécie, esse ouro estava sendo extremamente desperdiçado nesse período por conta de um estilo arquitetônico nesse contexto. E é nesse momento que, quanto mais Martinho Lutero falava que isso estava errado, mais a Igreja Católica continuava a fazer e a prosseguir com seu estilo arquitetônico barroco. E aí eu trouxe algumas imagens para que vocês pudessem perceber aí essa questão do estilo arquitetônico barroco. Observem aí essa pintura do mestre Ataíde, do teto da nave da Igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto. Observem aí os elementos de anjos. Nós temos aqui a figura, essa figura central, uma pintura que demonstra aspectos aí celestiais, aspectos celestes, para quem está visualizando. Nessa parte de cima,
vocês conseguem observar aí os anjos na nave central da igreja e elementos aqui em ouro. Aqui há elementos arquitetônicos também presentes na arquitetura das igrejas. Observe aqui é o frontão de volutas e nós temos as cornichas aqui em cima, ok? Ah, professora, mas esse estilo arquitetônico ficava só na Europa? Não, vocês viram aí um exemplo de Minas Gerais. E esse estilo não se concentrou apenas nessas regiões, se concentra em outras também. Vamos ver o exemplo aqui de Sergipe, seguindo aí esse estilo, esse modelo arquitetônico aqui também? Observe aí. São Cristóvão, nós temos aí, ó, a Praça São Francisco, nós temos aqui, ó, vocês estão observando a imagem, o frontão de volutas e as cornijas aqui em cima, nas laterais. Também segue o estilo arquitetônico barroco. Na igreja aqui de Laranjeiras, no mesmo modelo. Veja que os padrões são o mesmo, porque é o mesmo estilo arquitetônico, frontão de volutas. Nós temos aqui em cima os galos, e quando você vê uma igreja que tem os galos em cima, representa a vigilância aí da coroa portuguesa. Aqui na igreja de Socorro também segue o mesmo modelo arquitetônico, as cornijas e os frontões de volutas. E aqui em Divina Pastora a gente consegue perceber aí nessa pintura, uma pintura que representa a questão celestial do céu. E aí vamos finalizando nossa aula de hoje. Eu vou passar essa atividade para vocês que está lá no livro de vocês, no capítulo 14, na página 46. E no caderno mais, aquele outro módulo, módulo 5, vocês vão fazer atividades da página 12 a 19. Todas elas estão relacionadas com o assunto que a gente discutiu hoje. Assistam com calma, com tranquilidade. Qualquer dúvida, voltem aí um pouquinho para tirar aquela dúvida e qualquer coisa a gente está aqui à disposição de vocês. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos.